Você acredita em coincidências ou sincronicidades? Qual é a diferença entre essas coisas? O porquê, quando eu estou em sincronia com a vida, eu consigo entender que é possível de mapear o meu futuro? Este é o canal da Espontânea, eu sou Thaís Aguiar e aqui nós trazemos esses tipos de assuntos relacionados à espiritualidade, ao comportamento humano, às coisas que estão relacionadas à essência da vida, aquilo que te faz ser espontâneo. É sobre isso que nós falamos neste canal. E hoje eu quero trazer um pouquinho a maravilha que é ter consciência sobre os acontecimentos da sua vida e entender da sincronicidade e não ficar caindo nessa armadilha de gostar das coisas acontecerem por acontecerem, acontecerem sem querer, acontecerem por acaso. Isso é uma surpresa, isso é um presente que o universo te dá, isso são sinais. Eu chamo de coincidência e fico até feliz, falei, nossa, tem tudo a ver com o que eu estava falando, nossa, e de repente aconteceu algo do nada, que tinha tudo a ver com aquilo que eu queria que acontecesse, e as coisas foram acontecendo, e eu fico num estado assim, maravilhado dos acontecimentos. Só que eu não chamo as coisas ruins de coincidência, eu costumo responsabilizar o outro, culpabilizar o que está acontecendo lá fora. Ah, isso aconteceu por causa disso, aconteceu por causa daquela pessoa. Quando as coisas ruins acontecem, eu quero me distanciar daquilo, eu quero não ter responsabilidade sobre aquilo. Mas as coisas acontecem o tempo todo, quer você queira ou quer não. E as coisas vão entrar em sincronia na sua vida de acordo com aquilo que você está vibrando, com aquilo que você está sentindo. Aquilo que você começa a sentir vai te gerar uma emoção, essa emoção vai te gerar um comportamento e as coisas vão começar a acontecer. E coisas entram em sincronia com aquilo que você está fazendo, sendo, sentindo. Isto é sincronicidade, é essa dança da sincronia, onde o princípio da correspondência atua. O que está dentro corresponde ao que está fora. Este princípio da correspondência é sim os princípios das leis herméticas do Kybalion. E eu faço essa correspondência, eu faço essa contribuição de entender que a sincronia, ela está neste momento, vivenciando esta lei, este princípio da correspondência, a ponto de eu compreender e ter um controle mais saudável da minha vida. E quando eu falo adquirindo consciências, por exemplo, a consciência de que eu preciso aprender a colocar limites, que eu preciso entender o que é bom para mim, o que me valoriza, o que me respeita, o que eu quero que continue sendo bom. Então, aprender a colocar limites é não deixar de uma forma tão avassaladora que a outra pessoa interfira na sua vida de uma forma tão ruim ou tão destrutiva. Eu sentia que eu chamava de acaso, que eu gostava muito feliz, eu ficava muito feliz quando as coisas aconteciam por acaso, porque eu não tinha essa responsabilidade de saber o que está acontecendo, né? Por que de fato isso aconteceu. E nem é possível a gente saber o motivo de tudo isso, a gente ter essa consciência o tempo todo, absorver o mundo dessa forma o tempo todo é extremamente cansativo, né? Exige muita presença. Tá aí, quando você se coloca presente, quando você se faz presente para a vida, você entra em sincronia. Isso é um fato que precisa ser dito, precisa ser ressaltado. Que as pessoas reclamam, ah, nada acontece de bom, eu não vejo sinais, eu não interpreto nada, não existe nada que vem e me surpreende. O quanto você está presente para que isso aconteça? Precisa desse estado de presença. Por quê? Porque eu só vou interpretar os sinais se eu me colocar num lugar de interpretação da vida, né? De contemplação. Primeiro eu vou contemplar, que é só observar, sem julgamento, é só estar presente nesta contemplação e entendendo o movimento das coisas que se apresentam para você naquele momento, como de uma borboleta, de uma folha caindo,
o som de um animal, de repente, vários sinais, né? Você abre a página de um livro e de repente cai algo que você guardou, ou exatamente aquilo, aquela frase tem ali respostas do que você estava se perguntando há minutos atrás. Essas coisas que parecem mágicas do nada, essas coisas estão relacionadas, de certa forma, à sua espiritualidade também. Agora, às vezes a gente está tão dentro, tão na gente, só a gente mesmo, vivendo os nossos problemas, as nossas questões, e a gente não consegue entrar nesse estado de contemplação, de olhar as coisas para fora. E aí é difícil você receber um sinal, né? Entender que, olha, é um sinal, alguma coisa aconteceu, me surpreendeu, me tirou daquele lugar comum, fez eu ter uma outra perspectiva sobre a vida, ou sobre aquela situação que eu precisava ter uma outra perspectiva. Então essa é a forma mais genuína de se absorver o mundo, né, de se obter os sinais, é se fazer presente. E ser artista facilitou para que eu entrasse nesses estados o tempo todo, nesses estados de observação plena, de contemplação, porque o fato de eu imitar a vida, né, eu faço teatro, sou uma artista que vem do teatro, o fato do tempo todo observar o ser humano, observar as situações, para você criar uma cena, para você construir um personagem, você estar nesse lugar de prontidão, de criação o tempo todo, foi um facilitador para eu me colocar nesse estado de presença. A correspondência é isso, tudo o que está dentro e está fora, então você pode fazer um paralelo com a sua casa é seu grande espelho, as palavras que você usa é um espelho daquilo que você sente, é um espelho daquilo que você é, a forma como você se comporta, como você lida com as pessoas é um espelho, o seu filho, a sua filha é um espelho, é o seu fiel espelho daquilo que você é, o seu cachorro, tudo comunica o tempo todo, tudo corresponde o tempo todo. Eu estou falando com você e neste exato momento eu já aconteci, porque este é um vídeo gravado, mas eu estou acontecendo para você agora. Essa é uma sincronia também. Você escolheu este vídeo, por exemplo. Você escolheu saber mais sobre sincronicidade. Como é que você interpreta os sinais? Como é que você sente que a vida está fluindo? Para mim, isso é sincronicidade. Para mim, a correspondência é esse entendimento das minhas ações, das minhas reações, daquilo que eu quero cultivar na minha vida. Por que eu não chamo de coincidências coisas ruins? Porque eu não quero, eu não quero saber que eu sou responsável de uma certa maneira por aquilo também. Se eu estou num fluxo, por exemplo, de pensamentos negativos, vocês já pararam para pensar que as coisas parece que não pode piorar e vão piorando, e aquele dia foi péssimo, foi horrível, porque você começou a entrar em sincronia com todas as coisas horríveis. Você não conseguiu colocar limites, ou você não conseguiu saber que era necessário colocar limites, ou você não conseguiu frear, tamanho era a sua emoção, o seu sentimento, e tá tudo bem, mas as coisas ruins também acontecem. Esse é o princípio da correspondência. Não acontece exatamente igual, acontece de uma forma similar. E você quer que aconteça o quê? Eu me perguntava. E você quer que aconteça o quê com você? Se eu quero que a minha vida aconteça de uma forma diferente, eu preciso agir de forma diferente, alinhada àquilo que eu quero que aconteça. Então essa é a única forma que eu encontrei para mapear o futuro. É ser melhor agora. Ser melhor aqui, hoje, agora. Cuidar melhor de mim. De tudo que está correspondendo. De tudo que, de uma certa forma, eu tenho responsabilidade. Cuidar disso é muito bom. É aceitar a sincronicidade de uma forma positiva, porque você está cuidando. E você sabe que vai colher coisas boas.
E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curtam este vídeo, indique este canal para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você chegou até aqui neste vídeo, muito, muito, muito grata por sua presença aqui hoje.